E aí pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo eu tive um pequeno problema, mas vamos subir de novo, tá? Vamos falar aqui sobre a radiância do corpo negro. Na física, o corpo negro ele é um corpo hipotético que absorve toda a energia e luz que sobre ele se incide e não reflete nada. Então o que acontece? Um corpo ideal nessas condições seria impossível da gente enxergar. Porque ele ia absorver toda a luz que incidisse sobre ele e não refletiria nada. Então nada chegaria nos nossos olhos e a gente não conseguiria ver esse corpo. Da mesma forma, seria impossível medir a temperatura do corpo negro, porque ele não reflete nenhum tipo de energia e você não ia conseguir aferir porque ele só absorve energia. Teoricamente, se você medisse a temperatura do corpo negro, você ia encontrar o zero absoluto, 0 Kelvin, que nunca foi atingido na natureza. Porém, da mesma forma, não existe na natureza, não foi descoberto ainda um corpo que tenha essas características, que absorva toda a energia incidente e não reflita nada. A tinta mais escura que existe até hoje, ela absorve 99,965% da luz que incide nela. Ela se chama Vanta Black, e ela foi produzida por uma indústria lá da Grã-Bretanha. Se você quiser comprar essa tinta, você tem que encomendar, ela é extremamente cara e só essa empresa que fornece, que ela é patenteada. O que acontece com essa tinta? A cada 1 centímetro quadrado, ela tem 1 bilhão de nanotubos de carbono. Quando a luz incide ali, ela fica presa entre os nanotubos e não consegue sair. Então, essa tinta ela absorve quase tudo. Se você pintar um objeto com essa tinta, você não consegue ver profundidade, você não tem noção de profundidade. Por exemplo, se a gente pintar o rosto de um manequim, você vai conseguir ver o contorno externo dele, mas não vai conseguir ver os olhos, não vai conseguir ver o nariz, porque como ele não reflete quase nada de luz, a gente não consegue ter a percepção de profundidade. E a nossa visão, ela basicamente capta os raios que são refletidos dos objetos, certo? Então vamos lá. O corpo, uma aplicação do corpo negro está nas câmeras que captam infravermelho, né, essas câmeras de segurança, ou então câmera de vídeo mesmo, e as câmeras termais também, porque elas captam tanto o calor como a radiação eletromagnética que o corpo emite. Todos os corpos emitem. E quando eu falo corpo, eu estou me referindo a qualquer objeto. Desde uma maçã, a uma pedra, o planeta Terra, você emite energia. Só que como a sua temperatura é muito baixa, a gente não consegue perceber, porque o olho humano não consegue captar essa faixa do espectro. O espectro luminoso, ele é um espectro bem pequeno no espectro da radiação. Porém, quando os corpos negros eles passam da temperatura de 300 graus Celsius, que vai dar ali 670 Kelvin, mais ou menos, eles começam a atingir ondas do espectro luminoso. É por isso que a gente consegue enxergar o ferro em brasa. O ferro em brasa ele emite luz. Se você pegar um ferro em brasa e colocar no escuro, ele meio que vai iluminar o quarto. E é por isso também que uma vela, quando você acende o fogo, você consegue ver a luz, porque tem uma temperatura muito grande ali e a radiação que está sendo emitida, ela faz parte do espectro luminoso. Então essa é a explicação de por que se você acender um fósforo ou um isqueiro, você vai enxergar um quarto. É daí que vem a iluminação do fogo. E também das estrelas. As estrelas podem ser tanto anãs vermelhas, né, que tem uma coloração mais avermelhada, como estrelas amarelas, ou as estrelas de nêutron, que são estrelas brancas. O que acontece é o seguinte, a gente vai falar isso em um capítulo só de astronomia, mas a cor do objeto, a cor da luz emitida, tem a ver com a temperatura.
Uma anã vermelha, ela emite uma temperatura mais baixa que a do nosso Sol, que emite uma luz branca, mas ela é amarelada. O nosso Sol, ele tem a superfície na temperatura de 5.700 graus. Então essa cor que a gente vê é uma temperatura de 5.700 Kelvin. Quando a gente vê lâmpada, né, uma lâmpada branca, uma lâmpada de xenon, por exemplo, está escrito lá 7.500 Kelvin. Quer dizer que a cor da luz emitida é uma cor de uma fonte de 7.000 Kelvin. Não quer dizer que a lâmpada chega nessa temperatura, né? Apesar que o tungstênio das lâmpadas incandescentes trabalham com mais de 3.000 graus Celsius e emitem aquela luz amarelada da lâmpada incandescente, que todo mundo conhece, né? Se você quiser calcular a cor da luz emitida, você tem que calcular o comprimento de onda da radiação emitida. Isso você vai fazer pelas leis de Wien e de Steph-Boltzmann. Não faz nem sentido eu colocar os cálculos aqui no vídeo, que ia ficar muito complexo e perderia um pouco o propósito do vídeo, mas eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem aprofundar. É muito legal, é muito difícil, mas é muito bom, certo? Então vamos lá, as diferentes cores das estrelas, como eu disse, elas são exemplos de corpos com espectros diferentes, né? Então, uma estrela de nêutron, por exemplo, que é uma das estrelas que mais ilumina, uma das mais poderosas, emite uma luz extremamente branca, porque a temperatura na superfície dela é extremamente alta, extremamente, chega na casa de milhares, até milhões de graus Celsius, né? Então agora vamos fazer a nossa conclusão, né? Um corpo negro, se ele for perfeito, a temperatura dele é o zero absoluto. Quanto mais você aquece, mais radiação qualquer corpo emite. Se você pegar uma garrafa com água e essa água está fria e uma garrafa com água quente, a garrafa com água quente ela está emitindo muito mais radiação que a garrafa com água fria. Enquanto que a garrafa com água fria ela tá absorvendo mais. Certo? Então, esse é o princípio do corpo negro. Nada mais é que a emissão de radiação pelos corpos, e todos emitem. Tudo que você está vendo na sua volta agora está emitindo radiação. E é isso aí, eu gostaria de pedir que se vocês se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, compartilhem e até o próximo vídeo. Vai vir muita coisa legal pela frente, viu? O último detalhe tudo isso foi provado, esses estudos, eles foram feitos em 1901. 1901. À época, Stefan Boltzmann, ele estava intrigado por que o ferro o ferro quente emitia aquela luz fantasmagórica vermelha. E daí vieram os estudos, certo? Então, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!